Hoje estamos começando um novo capítulo na narração de Marcos do Evangelho que estamos fazendo. Hoje vamos começar o capítulo 10. Conforme dissemos no final da semana passada, este tema é um tema muito interessante, é um tema que vai falar de divórcio. Divórcio é uma ação que se dá quando um dos envolvidos, ou os dois, num casamento, decidem não ir adiante no casamento, não é? E temos aqui, logo no versículo 1, então, Marcos nos dizendo o seguinte: levantando-se dali, vai para o território da Judeia. Nós estamos saindo, não é, de um espaço onde Jesus estava falando dos seus discípulos e de como eles são, vamos dizer, importantes na medida de que aqueles que fazem mal contra os que estão no mundo, buscando, se esforçando em disseminar o bem, que haja essa atenção àqueles que, por algum motivo ou de alguma forma, buscam prejudicar. As consequências, claro, sempre há consequências sobre as nossas ações, não é? A lei de causa e efeito. Então, Jesus vai para o território da Judeia, do outro lado do Jordão. Ele estava do lado do Jordão, mais distante da Judeia, ok? A Judeia vai até o Jordão, na parte sul. A Judeia está embaixo, não é? Então, nós temos a Galileia em cima, Samaria no meio, a Judeia ao sul. Jesus estava ao sul, e aqui nós temos, cortando da Galileia à Judeia, o Rio Jordão. Quando chega no Jordão da Judeia, do lado, vamos imaginar aqui que estamos vendo o mapa. Então, do lado direito do Rio Jordão, já não é Judeia. Do lado esquerdo. Então, ele estava a falar isso tudo do lado direito aqui do Jordão. E do lado esquerdo, ele é para onde ele vai agora, para mais perto mesmo. Porque na Judeia fica qual cidade? A grande Jerusalém, não é? Então ele volta para o território da Judeia, do outro lado do Jordão, e novamente reúnem-se turbas junto dele. Turbas são multidões. E os ensinava novamente como estava acostumado. Quem? Jesus. Falando da palavra de Deus, que é o Evangelho. Aproximando-se os fariseus e interrogavam-no, testando se é lícito ao varão é o homem, certo? Repudiar a mulher. Muito bem. Então, eles estão testando Jesus. Lembrando que os homens do templo faziam perguntas a Jesus, não para aprender com Jesus, mas sim para colocá-lo sempre na tentativa de colocá-lo diante de uma resposta que pudesse ser usada contra ele, ok? Então, eles perguntam se era lícito ao varão repudiar a mulher. A mulher aqui era a esposa, não é qualquer mulher, a esposa. Em resposta, disse Jesus: que vos ordenou Moisés? Não. Jesus conhecia a lei? Muito bem. Eles sabiam? Sim, talvez eles quisessem que, em falando da lei, ele trouxesse alguma crítica que pudesse, então, levá-lo a algum tipo de sanção, já que Moisés também era parte da lei. Existia a lei mosaica e a lei de Deus, mas eles consideravam ambas com a mesma importância, por incrível que pareça, é verdade. E ele disse assim:
que vos ordenou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Ou seja, se um marido, lembrando aqui, naquela época a mulher valia o quê? Nada, não valia mesmo nada. Imaginemos, né, que Moisés disse: olha, se você não quiser sua mulher, dá a carta de divórcio, manda ela embora. Isso a prejudicava ou a salvava? Isso é uma coisa para a gente pensar. Isso a salvava, porque ela não era mais uma ameaça, caso ele quisesse ficar com quem fosse e fizesse o que quisesse da vida dele. Então, a mulher, Moisés, protegeu as mulheres de uma atitude mais destrutiva de seus maridos que não queriam mais tê-las. Então, olha, libera, não precisa fazer mal nenhum, não, libera. Então, eles responderam conforme estava lá na lei mosaica. Emitir, né, escrever uma carta de... Emitir. Escrever uma carta de divórcio e repudiar a mulher. Jesus, porém, lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos escreveu este mandamento. Daí, mais uma vez, é uma forma de proteger a mulher, por causa da dureza do coração dos homens com relação ao trato com as suas mulheres, entre outras durezas, né? Porque aqui é uma situação bem mais pontual, não é? Desde o princípio, agora versículo 6, desde o princípio da criação, porém, os fez macho e fêmea. Quem? Deus, não é? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne, de modo que não mais dois, mas uma única carne. E no momento em que aquela mulher que não vale nada passa a ser uma única carne com o homem, que é o que vale, ela passa a valer alguma coisa. Porque ela agora não é só ela agora faz parte de alguém que conta, que vale, que é importante. Então, ele está falando que isto seria assim, e na medida em que o homem vê esta mulher, ok, é por causa do casamento? Ok, mas passa a dar a ela o quê? Mais respeito, mais consideração, não é? Mais importância, que fosse, porque era assim que estava. Já vale. É como, por exemplo, alguém que faz a caridade só com dinheiro. Mete a mão no bolso, lá dá o dinheiro. Mas está fazendo a caridade? Está. É uma caridade ainda limitada, porque limitado ainda é seu coração. Não é? Da mesma forma no casamento. Era um tratamento melhor que a mulher recebia? Era. Era só por causa de estar casada com um homem que ele tinha importância e ela passou a ter, porque sim, mas mesmo assim ela tinha um tratamento melhor, e isso é bom, não é? Não vamos desprezar, como a caridade material, isso já é bom, já mostra alguma coisa. Então, mas é limitado. É limitado, mas já é algo, porque a natureza não dá saltos. Não é? Isto aí tem, imagina, Moisés, 3.500 anos atrás. Então, vejamos como a mulher veio nesses 3.000 e poucos anos, construindo de pouco a pouco o seu papel de importância dentro da sociedade, mas teve que começar de alguma forma. Então, nós estamos vendo aqui o início. Mas que mesmo assim, na hora de eu não quero mais essa, porque se eu não quero mais, ela já não faz parte, já deixa de ter o quê? A importância que tinha antes. E aí ela pode estar disposta a não ser mais respeitada como antes, considerada como... e ser descartada de uma forma mesmo indigna ou mesmo violenta.
Então, Moisés foi sábio, não é? E protegeu aqui também as mulheres. E aí, Jesus vem falando dessa... Bom, Deus criou macho e fêmea. Sendo assim, quando ele diz isso, ele quer dizer o quê? Há um papel de importância quando ele diz isso? Não, a importância é igual. Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e aí, na saída, fêmea. Não, Deus criou macho e fêmea. Ou seja, os dois igualmente importantes. As diferenças vêm sempre do coração humano e não da intenção mesma de Deus. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 7, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma única carne, de modo que não mais de dois, mas uma única carne. Portanto, versículo 9, o que Deus juntou, não separe o homem. Ora, mas quando Deus junta, Deus é o quê? Nós podemos dizer que Deus é amor. Nós não dizemos isso? Deus é amor. Quando Deus junta, a união está marcada por este selo, o selo do amor. O que Deus juntou, não separe o homem. Continuemos aqui com Jesus falando sobre o divórcio, que essa foi a pergunta, não é, que os fariseus fizeram para ele. Ele continua dizendo assim, no versículo 9, portanto, que Deus juntou no julgo, na necessidade, não é? Porque do casamento vinha o quê? Vinha a família. A família. A família é aquela proposta de Deus, fantástica, não porque Deus é perfeito, todos sabemos. A ideia da família é de uma grandeza inimaginável em termos de aprendizado do amor. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus antes mesmo de ser preso, como eu vos amei. Este amor que transcende tudo. E o contexto que nos ensina a amar desta forma é a família. Depois, então, Jesus continua. Assim, aí terminou esta conversa e foram para casa. Em casa, novamente, os discípulos o interrogaram a respeito disso e ele lhes diz: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela, repudiando seu marido, se casar com outro, comete adultério. Bom, vamos voltar lá, porque a nossa proposta aqui, bom, eu não vou falar do tempo de Jesus, não faz sentido, faz? Nós não estamos lá. Não estamos lá. Mas nós, espíritas, sabemos que quando reencarnamos, nós temos um planejamento reencarnatório. Vamos então falar de adultério. Mas não de adultério em relação, num relacionamento, e aqui ele está falando mesmo no fim de um relacionamento. Quando nós fazemos um planejamento reencarnatório, reencarnamos, começamos lá, mas depois dizemos assim, quer saber? Não vou seguir isso em frente, não. Até porque existem muitos relacionamentos que terminam porque só um está se esforçando. Existe isso? É 50%. 50%. Isso é um relacionamento. Ninguém pode dar um 80, outro 30. Porque ninguém pode dar... 20, desculpa. Porque ninguém pode dar 80, nem 60. O máximo que podemos dar no relacionamento é 50%. Então, se o outro não faz por onde, muitas vezes há uma sobrecarga que aquela pessoa que combinou vir junta, ok? Combinou vir junta, mas todo mundo se esforçando, né?
Se nós combinamos vir juntos, estamos juntos, mas só esforço de uma das partes, então há um adultério do quê? Do que foi planejado antes. Adultério é trair algo. Eu combinei algo, só que o algo que eu combinei eu não estou levando adiante. Isto pode ser considerado uma traição do plano? Sim, eu traí o plano. Com relação ao planejamento reencarnatório, isso não é grave. Só é grave, claro, para quem, vamos dizer assim, não está fazendo aquilo que se propôs fazer. Por quê? Porque vai ter que fazer de novo, concordam? Uma prova não cumprida é uma prova a ser repetida. Mas nós somos imortais, podemos repetir? Quantas vezes forem necessárias. A providência divina falou assim, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Uma hora a coisa acontece. Não é? Então, nós podemos, sim, mudar do planejamento. Vamos pensar que nós temos. Às vezes as pessoas pensam que existe assim, o planejamento reencarnatório. Não é assim. Existem vários planos. Plano A, plano B, o plano C, o plano D, o plano E. Muitas pessoas vêm para o plano A e acabam fazendo o plano O. Imagina, né? Quanta coisa fez traindo aquele plano A. Que é o planejamento ideal, é aquele em que vamos tirar maior proveito das oportunidades reencarnatórias. Legal, né? Mas às vezes a pessoa não consegue. Porque não consegue por quê? Porque as provas foram além das suas forças? Não vem cruz mais forte que o ombro que a carrega, ok? Mas a pessoa pode decidir dizer não pode? Livre-arbítrio. Eu combinei do lado de lá, cheguei aqui, digo assim, não lembro de nada, não quero. Olha como é importante também nós estarmos naquele processo do conhece-te a ti mesmo, não é? Porque às vezes estamos nos dando voltas há séculos. Porque nós não vamos dar volta no outro, nós estamos dando volta a nós mesmos. Não é? E aí, podemos não cumprir o A, caímos no B, no C. Então, terminando aqui, a questão do adultério, nós já vimos. Estamos adulterando, traindo a quem? A nós mesmos. Aquilo que nós viemos realizar aqui, ok? Então, não vamos nos ater a certas questões que estão lá no tempo de Jesus ou de Moisés, e nós sabemos da situação atual agora, que é ok, é como está a nossa vida nessa encarnação, mas nós sabemos que nós somos espíritos imortais, então vamos pensar um pouco como espíritos imortais e utilizar o que a doutrina nos revela a fim de entendermos melhor as propostas que a vida nos oferece. Ok?